Que a graça do Senhor seja com todos vós e com a gente também que fala, não é? Mais ainda, vocês, a gente que fala, responde por aquilo que fala. Os que ouvem podem dar crédito ou não dar crédito. Então, a responsabilidade maior é sempre de quem fala. E a responsabilidade de quem ouve é examinar se aquilo condiz com a verdade ou não. Porque Jesus, eu sempre repito isto, sempre ele disse aos fariseus, examinai. E nós temos um exemplo disto em Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 17 de Atos, aqueles irmãos bereanos, não é verdade? De qualquer forma, eles examinaram, né, tudo que Paulo estava pregando, falando, ensinando, e então eles examinaram para ver se realmente aquilo que Paulo estava falando condizia com as Escrituras. Eles eram conhecedores das Escrituras, mas faltava a luz das Escrituras. Eles conheciam a letra das Escrituras, mas não conheciam o espírito da Escritura. Então examine num bom espírito e veja se realmente tem base bíblica, escriturística, o que você ouve. Bem, nós paramos para dar sequência sobre a questão dos embaixadores, né? No exemplo de Davi, em 1 Samuel 29, da fidelidade, mesmo não sendo um filisteu, mas ele estava servindo aquele filisteu, aquele rei, e ele era fiel ali. Me lembro, respondo mais uma vez a pergunta, você arrependeu de fazer aquela gravação, A Vida Sobrenatural de William Branham? Eu falo, não me arrependi, porque eu estava sendo fiel naquilo que eu estava crendo. Davi foi fiel aos filisteus, ao rei. Ele trabalhou ali a ponto de o rei lhe elogiar, não via nenhum defeito em Davi, o rei Ax, né? Paulo também foi fiel aos fariseus, à lei, enquanto ele estava servindo a lei, ele foi fiel. Portanto, ele seria fiel servindo aquilo que Jesus lhe ensinou. Então ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, quando Deus o tirou daquele sistema mosaico, ele foi fiel. E quando Davi saiu dos filisteus, ele foi fiel para com Deus. E assim sucessivamente, você vai encontrar os embaixadores de Deus na Babilônia, você vai encontrar os embaixadores de Deus servindo Assuero, que era o caso de Neemias, Esdras. Você vai encontrar Esther lá no rei de Assuero, sendo fiel a Deus. Então não importa onde você esteja, seja fiel a Deus. Então vamos continuar como os embaixadores, relembrando. Um embaixador é um representante máximo do chefe de um estado junto de outro estado. Muito bem, e Paulo, nós já falamos, né? Ele pediu oração aos irmãos de Éfeso, né? Para que ele fosse dado a ele, no abrir da boca, a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como devo falar. Se o Senhor que o ordenou, colocou como embaixador, permitiu que ele sofresse, como você pode ler na 1 Coríntios 11, os seus sofrimentos por causa do Evangelho,
deu-lhe um espinho na carne, e ele não tirou de Paulo aquele espinho, mas ele foi um embaixador fiel e não deixou de amar a Deus. Agora, por quê? As cadeias de Paulo contribuíram para o avanço do Evangelho. O seu sofrimento serviu para o crescimento do Evangelho, para o avanço do Evangelho. Agora vamos ver os nossos embaixadores hoje em dia. As suas ações contribuem para o avanço do Evangelho ou para o descrédito do Evangelho? Falo a vós, pastores. A vossa vida contribui para o avanço do Evangelho ou para o descrédito do Evangelho? Me refiro agora a vocês, irmãs, irmãos, jovens, adolescentes. A vossa vida contribui para o avanço do Evangelho, para o crédito do Evangelho ou para o descrédito? São Pedro falou que nenhum de vós padeça como ladrão, como homicida, como aquele que entremete em negócios dos outros, vai lutar aquele combate que não é do cristianismo. Então, como nós já dissemos, o embaixador é aquele que conhece e ama a sua pátria. E muitas das vezes nem é da pátria. Temos o exemplo do Brasil, que pode ser que tenha alguém aqui, alemão, italiano, países europeus que fugiram lá, deixaram tudo lá por causa da guerra, fugiram para o Brasil e hoje provavelmente amam o Brasil até mais do que amam suas próprias descendências ali. Tudo bem, se tornou um cidadão brasileiro que ama o Brasil. E você pode perceber que parece, eu não estou afirmando, que eles nunca entram em coisas para destruir a economia brasileira. Eles procuram viver uma vida reta e justa aqui no país. Você não vê falar, quase, que os alemães vivem mais no sul, italianos, estão se metidos em confusões, porque eles amam aqui. Então, às vezes nós dizemos que amamos o Brasil, o brasileiro diz que ama o Brasil e se mete em cada confusão para a destruição da própria glória da sua nação. Vejam como que as coisas andam. Brasileiros nascidos aqui, criados aqui, às vezes entram em questões enganando o brasileiro, enganando a nação, com pretexto de defender a nação, estão estragando a nação. Isso não é patriotismo, isso não é amor. Porque a nação pertence a 230 milhões, vem ali alguns 10 mil brasileiros, diz que os únicos que são patriotas são eles. Isso é falta de amor pela pátria. Não ama nem a si mesmo. Bom, é só um apêndice aqui, um parênteses abriu, fechou. Embaixadores. Então nós vamos encontrar que também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no verso 20. Vamos pegar o capítulo 5 um pouquinho mais cedo, a gente vai ficar só nessa parte de Coríntios mesmo, na parte de Coríntios, que seria a partir do verso 19, não é? Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha como que Deus confiou em Paulo e nos confiou a palavra da reconciliação. Eu pergunto para mim, Senhor, podes confiar em mim? Eu pergunto para mim, Carlos, Deus pode confiar em você? Você pergunta para você, jovem, Deus pode confiar em Jó, Deus pode confiar em Daniel, Deus pode confiar em Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros, em Pedro, em João e tantos aqueles fiéis, daquelas mulheres do passado. Deus pode confiar em Esther, Deus pode confiar em Ruth, Deus pode confiar em Ana, em Maria, Deus pode confiar. Ah, mas está tudo bem, qualquer forma vai ao céu. Vejam bem, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos o quê?
embaixadores, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o que nós vamos fazer com isto agora? E nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Pois ele diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Digo-te agora, agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Não damos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Não dando nós motivo. Eu vou dar motivo, então, para que o evangelho seja censurado? Não dando nós motivo em algum comportamento. O embaixador tem que ter o seu perfeito comportamento pelo cargo que ele tem, que ele vive. Ele tem que proceder segundo tal. Então, um juiz tem que proceder como tal, um advogado como tal, na sua profissão. O pedreiro tem que proceder como tal, na honestidade, fazer aquilo que ele está encarregado de fazer com esmero, com capricho, sem dolo. E assim todos os profissionais. O presidente da República, ele tem que cumprir com as suas obrigações como presidente da República. Ele sabe qual que é o seu papel. O coronel também tem que cumprir. O comandante das Forças Armadas, do Exército, o ministro das Forças Armadas, o comandante do Exército, da Marinha, das 3 forças, da Aeronáutica, eles devem saber a sua posição. O vereador, o deputado, o senador, e assim sucessivamente todos os cargos, para que haja um bom andamento da nação. Agora passa para a igreja. Cada um tem a sua função. O papel do pastor é pregar o evangelho. Papel do evangelista é pregar o evangelho. Papel do pastor é apacentar ovelhas. Papel do mestre é ensinar. Cada um, Deus deu uma função, mas se você sai da sua função, você nega aquilo. Você está fazendo aquilo que não é que você deve fazer, então você está fora do lugar. Agora, pregadores, pastores, amantes do dinheiro, idólatras, adúlteros, eles não representam o evangelho. Aquele embaixador lá naquela nação que começa a fazer coisas erradas, que mancha o nome da nação lá naquela outra nação, ele não está representando legitimamente aquela nação, ele deve ser exonerado. A menos que ele venha, o pastor venha diante do povo e confesse o seu pecado, deixe aquela vida mesquinha e alcance o perdão, para ser um verdadeiro representante do evangelho, das boas novas que Jesus trouxe, que os apóstolos continuaram com elas, do que do contrário não representa o evangelho que Paulo trouxe. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Vamos lá, verdadeiros embaixadores, embaixadoras de Cristo, não importa a sua idade. Agora veja, 2 Coríntios 6, concluindo: antes, como ministros de Deus, recomendamo-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, à direita e à esquerda.
por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Oh, que coisa! A nação pertence a nós brasileiros. Você parece: eu sou tão pobre, mas a nação é sua. Você vive na graça de Deus neste país. E quantos que o Brasil recebe de braços abertos, também vive do Brasil. Nós vivemos do Evangelho, para o Evangelho. O cristão vive para o cristianismo, pelo cristianismo, vive para Deus e por Deus, pela força de Deus, pelo Espírito de Deus. Não só na bonança, mas na escassez, não só na alegria, mas na tristeza, como já discorremos em todas essas questões que foram citadas por Paulo. O Evangelho não é feito só de maré mansa, de boa vida, ele é feito de tudo isso que foi o Evangelho chegou até nós, passando por aflições, por açoites. Olha, meus irmãos, embaixadores e embaixadoras de Cristo, represente o céu. O céu é pureza, é fidelidade, é honestidade, é lealdade, é amor à causa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, que nós realmente sejamos embaixadores dos céus aqui na terra. Amém. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu Rei e Salvador vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu Rei que todo pecador arrependido já confesse o Salvador. Todo pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus.